Então, Gabriel, eu vou fazer umas perguntas para o senhor a respeito da sua qualificação pessoal, tá bom? Nome completo, Gabriel Torres Braga, data de nascimento, dia 2 de junho de 1996. o senhor nasceu onde? Sobradinho, Distrito Federal. Nome do pai, nome da mãe? Iron da Silva Braga Filho, Regiane Rodrigues Torres. O senhor é casado, solteiro, Solteiro. tem filhos? Sim, Quantos? tenho uma filha, Uma filha? Qual a idade dela? 6 anos. Ela mora com quem? Ela mora com a mãe, Com a mãe. com a avó. O senhor recorda do seu RG, CPF, por gentileza? O RG? Pode ser tanto. Isso é o quê? Sobradinho, Distrito Sobradinho? Federal. Porque aqui a gente pega o Distrito Federal todo, aí é diferente quando Quando é regional, né? quando eu trabalhava em Águas Claras, que eu falava, eu conhecia o endereço. Aí, o senhor, qual o rendimento do senhor mensal? Volta de 5 mil. O senhor trabalha em escritório? Não. Autônomo. O senhor já foi preso ou processado antes dos fatos? Quando da prática desses fatos, o senhor ainda estava cumprindo pena em regime aberto? Não compreendi. Estava cumprindo pena? Porque o senhor não tem uma condenação anterior? Eu tenho uma condenação por tráfico e uma condenação de porte ilegal de arma de fogo. Dá 9 anos e alguma coisa. Quando desses fatos, o senhor estava cumprindo pena ainda? Desses fatos imputados agora a mim? É. Sim, senhor. O senhor estava em qual regime? Aberto. Aberto. O senhor tem conhecimento das condições do regime aberto? Sim, senhor. Certo. Agora, sobre os fatos em si, eu advirto o senhor que o senhor tem o direito constitucional a ficar em silêncio, uma vez que o senhor não é obrigado a constituir prova contra o senhor. O senhor gostaria de falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Gostaria de falar. Esses fatos que estão sendo imputados ao senhor, aqui pelo Ministério Público, são verdadeiros ou são falsos? Não, senhor. Esse veículo Ford K prata, placas PBK 8284 é do senhor? Sim, senhor. Como que aconteceu a abordagem do senhor? Deixei minha filha em casa. Quando eu cheguei com minha filha, O senhor pode só descrever horário? claro, eu busco minha filha geralmente por volta das 17h45. Já vai pegar onde? Ela mora em Sobradinho, ela estuda em Sobradinho 1. Uhum. Então eu busquei ela em Sobradinho 1 por volta das 17h45, cheguei em casa por volta das 18h. E quando eu cheguei em casa, meu primo já estava lá na porta. E aí, Seu primo, qual o nome dele? Bernardo. Bernardo? E aí, quando eu cheguei lá, ele já me passou informação do problema que estava ocorrendo com ele, que ele tinha pego uma droga com o tal do barrão lá, e que o rapaz estava ameaçando ele não conseguia pagar e tal, para eu ajudar ele, que o rapaz estava ameaçando. E aí, eu, com esse ímpeto de dirimir os conflitos, né, terminei, subi com ele, falei, vamos subir que eu tenho que deixar minha filha. Deixei minha filha em casa e desci para resolver esse problema. Chamei o rapaz no celular, no WhatsApp e tal, e fui resolver esse problema com esse tal desse barrão, né? E explicar, que me apresentar na condição de advogado, explicar para ele a situação, que o rapaz queria pagar, que queria resolver e tal. Quando eu cheguei, que eu estacionei para falar com esse rapaz, assim que eu estacionei, a viatura ingressou na rua e esse rapaz saiu correndo e eu fiquei, que eu não tinha nada, não devia nada, não tinha acontecido nada, não tinha por que eu correr. E o fato dos policiais, o senhor tem alguma coisa contra os policiais que abordaram o senhor? Esses que me abordaram, não. O senhor, como é que foi essa questão da droga ter sido encontrada atrás do painel do carro, senhor? Excelência, no meu carro não tinha nada. Não tinha. Isso é um fato. É um carro que eu tinha comprado há pouco tempo, um carro relativamente novo, lacrado, novo. No meu carro não tinha nada. Eu pergunto ao senhor, se o senhor disse que os policiais não tinham nada contra o senhor, por qual motivo os policiais criariam uma situação toda dessa? Excelência, eu não acredito que seja uma pergunta que eu caberia a mim responder. Porém, após a quantidade de Eu agressões... estou perguntando a sua impressão diante do... Porque é o seguinte, o carro é do senhor. Segundo os policiais, o painel do carro é retirado depois da
chegada do cão do BP Cães e verifica que tem sinais de que dentro do veículo haveria entorpecentes. Pega, tira o painel e encontram droga lá dentro do veículo. Na sequência, os policiais vão até a casa do senhor lá e, chegando lá, encontram também entorpecentes. O senhor pode esclarecer essa questão? Sim, no momento da abordagem, eles perguntavam o tempo inteiro por droga, me agrediram o tempo todo, inclusive isso foi levado para a corregedoria, tanto pelo juiz da custódia. O seu celular na hora da... Inclusive, quando eles foram me alcançar, eu falei que estava ligando para a Polícia Civil. Por lhe alcançar, como assim? Porque a partir do momento que eu passei a sofrer várias agressões e ameaças, eles falavam que eu me levava para o polo de cinema, que só ia ser encontrado meu carro queimado, que eu era um vagabundo, que vagabundo não tinha vez, e diversas ameaças eram proferidas ali o tempo todo. E aí, após essas ameaças todas, após as agressões, eles tentavam. Tinha um policial que estava mais exaltado com uma luva, que apertava meu nariz, minha boca o tempo todo com aquela luva, uma luva fedida que ele usa lá, o tempo todo me apertando, o tempo todo me agredindo. Após toda aquela situação, quando eu percebi uma possibilidade de sair daquelas agressões, eu saí. Mas nesse momento, nada tinha sido encontrado no meu veículo, nada tinha dentro do meu veículo. Não tinha batalhão de cães, não tinha ninguém ali que vai encontrar nada dentro do meu veículo. Então, E aí eu saí correndo, fugindo das agressões. quer dizer que o seu primo Bernardo tinha uma dívida de droga com o Barrão e o senhor foi fazer a intermediação dessa dívida. O senhor dirimir essa querela, o senhor cumprindo pena em decorrência de condenação de tráfico e o senhor sendo sabedor, inclusive como na condição de advogado, o senhor é uma pessoa bem mais esclarecida do que uma pessoa que não tem formação jurídica. Quanto à questão de o senhor não ter envolvimento com pessoas que envolvidas com crime, porque isso até caso... Não, né, pessoal? Então quer dizer que se eu cumprindo pena por tráfico, chega lá seu primo, rapaz, eu tô devendo o Barrão e tudo, aí o senhor, não, vamos lá dirimir essa questão e vamos dizer que o senhor estivesse lá no meio do ato de composição e chegasse a polícia militar, o senhor tá lá segurando a mochila, Mas aí não tinha num ato... com a droga em si, né? Sim, Era uma questão de uma dívida que você pode... paga de E ameaça. então, essa droga lá dentro do seu apartamento tá fazendo o quê? Eu realmente não tinha conhecimento de que meu primo tivesse portando aquela droga. Se tivesse, ele jamais teria subido ao meu apartamento. Até porque eu tenho conhecimento da minha condição, eu tenho conhecimento do que isso poderia acarretar. Minha filha estava dentro do apartamento, eu tenho o maior cuidado em relação a isso. Então, de forma alguma, eu teria deixado ele subir se eu tivesse conhecimento de que ele estava com aquela droga. Só que assim, eu não tenho mochila nenhuma, eu não porto mochila nenhuma, eu não uso mochila. É que eu uso. Eu tenho uma mochila que eu trago aqui, o meu computador, o teclado, tudo. Compreende? Eu, particularmente, não uso mochila. E aí... É porque isso não é um fato cognoscível de ofício. E estou vendo o senhor bastante seguro, mas a sua segurança propriamente dita, a sua postura, ela não seria, por si só, suficiente para o convencimento do juiz. O senhor teria, ao invés de fazer como o senhor fez, jogou a pergunta para mim, em sua defesa, como demonstrar que dentro do veículo não havia droga, que alguém colocou, e que dentro do apartamento também não teria droga e que alguém colocou? Excelência, dentro do veículo, eu acredito que esse exame, seria até talvez uma cadeia de custódia, perdoe se eu estiver falando alguma bobagem, mas eu acredito que deveria ter sido por parte da própria polícia, no sentido de comprovar ali as digitais no compartimento interno do painel, uma coisa que eu nunca desmontei. Então, se é algo
de pouco uso, algo que não é corriqueiro. Advogado, não tem problema nenhum fazer um tipo de manifestação nesse sentido. Isso não entra dentro do conceito de cadeia de custódia, porque isso não seria um vestígio. Na verdade, isso é prova da materialidade. Seria vestígio em outras circunstâncias em que a droga não é encontrada, a exemplo da pessoa que está sendo denunciada pelo trazer consigo e, num primeiro momento, a droga não é encontrada com ele, com via pública, porque os policiais disseram que ele avistou a viatura e teria dispensado a droga. Mas nessa situação aí, a elementar do tipo é a transportar. É a transportar dentro do veículo. Aí é por isso que eu estou lhe fazendo a pergunta. O senhor sabe explicar? Eu não teria como explicar, porque eu realmente não tenho posse dessa droga. Essa droga não é minha. Como que ela apareceu ali dentro? Dentro de um painel, desmontar um painel do carro é totalmente esdrúxulo. Situação completamente. Não sei, porque às vezes a gente vê aí a polícia atuando e pegando caminhão cheio de droga em pneu, em carroceria, em uma série de situações. E o senhor há de convir comigo que tem uma situação um pouco complicada que é: o senhor tem uma condenação anterior decorrente de tráfico. Perguntei ao senhor se o senhor já teve problema com algum dos policiais. O senhor disse que não. É recebida uma denúncia anônima e os policiais, no exercício da função deles, vão averiguar a situação, abordam o carro e acabam encontrando a droga encontrada no painel do veículo. Aí o senhor compreende o que é que significa indício. Segundo consta lá no artigo 236, indício é 239, é a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com os fatos que se deseja provar, autoriza, por induzão, chegar a essa conclusão. Se eu tenho como me esclarecer como que eu faço para afastar esses elementos indiciários? Eu acredito que um exame papiloscópico resolveria todo o problema. Você não vai encontrar minhas digitais numa parte interna do painel, onde ninguém tem acesso. Satisfeito, Ministério Público? Sem perguntas, excelência, obrigada. Defesa? Excelência tem. Olá, Gabriel. Olá. Você pode dizer se quando o pessoal te pegou na segunda etapa, que a primeira etapa foi quando eles se localizaram, você estava conversando com essa pessoa, começaram a te agredir, você foi para outro local. Eles te pegaram, eles fizeram o que com você? No momento que eles me pegaram, É, eles me pegaram, pisaram no meu celular, porque eu estava dizendo que ia ligar para o 97. O tempo todo eu dizia que para me levar para a delegacia. Me levam para a delegacia, vocês não encontraram nada, me levam para a delegacia e eles só me ameaçando, me agredindo. Aí na hora que eles me pegaram, eles me deram uma rasteira e já pegaram meu celular, jogaram no chão e pisaram. quando te deu essa rasteira, você pode dizer se você ficou em pé, meio tonto, caiu? Não, eu caí de costas no chão. Deu uma E rasteira. esse machucado que tem é no laudo o rosto, a testa? Ah, não, aí foi pancada, tapa, soco, chute. De diversos policiais, eu não conseguia nem precisar de qual deles. Acontecendo isso, eles botaram algema de você Sim, e foram para onde? foram para minha residência. Na sua casa. Isso. Chegaram, eles levaram o carro. Sim, um policial foi dirigir meu carro. E eu fui no cubículo. Então quer dizer que não ficou no local, não, né? O carro não. Não, porque o meu carro estava em um local, eu corri a pés. Eles voltaram comigo a pés, pararam no carro, o policial pegou meu carro e foram para minha casa. Entendi. Você pode esclarecer que o policial falou que tinha um cheiro de maconha no carro? Não sou capaz de opinar. Porque é muito fácil dizer que tinha cheiro de maconha, eles Não, sabem. estou falando, você por acaso Eu não. andou já? Não tinha Sentiu? cheiro de maconha no carro. O veículo era de que ano? 2019. Você lava ele Constantemente, com frequência. Você ouviu algum policial abrindo o veículo para achar a droga? Não, eu estava dentro do cubículo algemado. Eles colocaram a viatura com a traseira. Aonde que o pessoal achou a droga? É só abrir ou tem algum compartimento que eu não entendo? Eu não, Quer dizer, eu não sei te dizer, porque eu não vi. Eu não vi. mas o local de fácil acesso para arrancar aquele compartimento lá? Eu acredito que não, mas eu não vi eles encontrando. Não vi eles encontrando. Você viu o policial com chave de fenda?
chave de boca, qualquer um tipo de chave utilizando para Não, abrir? não, eu não seria capaz de. Não vi. Você acredita que eles possam ter mudado os fatos em relação ao seu espancamento? Sim, com certeza. Para justificar um espancamento, para justificar uma entrada num domicílio sem ter encontrado nada comigo. Eles falam que acharam a droga no quarto. Você estava no carro. Você ouviu algum policial falando? Encontramos a droga e eu... Doutor, na verdade, é só um esclarecimento. Na verdade, foi a Vitória Letícia que falou que a droga foi encontrada numa mochila em cima do sofá. Uhum. Outra parte. Na sua casa tem guarda-roupa. Tem um guarda-roupa. Tinha droga? Não, senhor. De forma alguma, não tinha droga na minha casa. Apenas essa, né? Se ele quiser esclarecer mais alguma coisa aí. Eu assim, convido Vossa Excelência porque como Vossa Excelência mesmo falou, não consegue entender, né? Trazer ao livre convencimento. Eu fico pensando assim, qual sentido haveria uma desmontagem de painel dessa daí num transporte de algo desmontado dentro de um painel, se fosse para uma entrega? Isso eu tentando compreender a lógica dos fatos dessa criação. Que isso é uma criação. Porque aí, como eu faria? Eu ia parar e falar assim, não, eu vou ali no mecânico desmontar o carro e já volto. Não sei porque eu não participei do. Para mim também é algo que é ilógico. Eu estou tentando trazer Uhum. alguma lógica a isso, que eu não consigo enxergar. Mas eu realmente não tenho. Uhum. Ouvi. Deixa eu comprar a droga. Hum. Por isso que ele fugiu, né? Tem alguma coisa aí no painel. Agora, vamos abrir aqui. Abre aí. Quer segurar? Eu Vou consigo tirar abrir. ele, vou tirar ele. Olha aí. Tem alguma coisa aí? Tá por baixo aí. Vai do painel? Tirar essa pecinha aí. Segura aqui, filma aí. Ah, moleque! Olha aí! Olha aí! Ó, E moleque. não foi necessário desmontar Bastante todo o maconha painel. aí. Só foi. Ó. Muito bom aí. Eu confesso a sua excelência que é a primeira vez que eu estou tendo acesso ao vídeo. Hum. Na condição de custodiado, não tenho acesso a nada do tipo, é a primeira vez que eu estou tendo acesso ao vídeo. Mas o senhor tem advogado particular. O advogado até hoje não mostrou esse vídeo pro senhor. Como ele poderia me Eu mostrar? não sei. Aí já não. Aí Ele é não um. pode adentrar ao sistema penitenciário, tipo de aparelho eletrônico, de forma que ele possa mostrar o vídeo. Então, Isso aí é é algo fora do padrão. Realmente, certo. Mas acesso ao o senhor conversou com ele antes do interrogatório. sim. E ele também não mostrou o senhor, porque eu também não deixei mostrar. Mas de toda sorte, excelência, é a primeira vez que eu estou tendo acesso ao vídeo. Uhum. E pela primeira vez que eu vejo, algo já me salta aos olhos. O próprio policial que se sentou aqui falou que avistou uma sacola verde. Que viu uma sacola verde, uma ponta de sacola verde. E aí, ao abrir aí, ao ter esse vídeo, Porque tem um verde no meio da história. tem uma sacola amarela na história.
Aí, só uma dúvida. Então, quer dizer que isso aí desnatura o fato do entorpecente ser encontrado dentro do seu carro? Não estou dizendo que desnatura, que aí fica livre o convencimento de Vossa Excelência, não é verdade? Mas eu observo que já há algo de distinto do que ele Lá fala pro finalzinho. do que ele fala aqui com tanta propriedade. Tem alguma coisa? Essa pecinha aqui. Tirar essa pecinha aí. Segura aqui, filma aí. Só preste bem atenção. Ah, moleque! Olha aí! Olha aí! Ó, moleque! Bastante maconha aí. É porque aí parece um ovo Fabergé. Muito bom aí. É um saco. Parece um ovo Fabergé. É um saco amarelo e dentro é um saco verde. Aí por isso que o policial falou que tinha um saco verde. Eu conseguiu ver? Já avistou, sabe? Ah, então, senhor, tudo bem. Pode falar. Eu realmente afirmo ao senhor, dentro do meu veículo não havia droga. Meu veículo é um carro muito bem cuidado, um veículo relativamente novo. Eu jamais saberia sequer como desmontar isso aí, mas isso é algo que eu não tenho como provar para o senhor, que é o que o senhor mesmo está dizendo que... Estou dizendo isso não. Assim, com todo respeito ao senhor, o senhor não queira vir colocar situações para mim, porque o Ministério Público se desincumbe do ônus processual dele de demonstrar. Aí cabe à defesa, mas pelo que eu estou vendo do senhor, cabe ao juiz comprovar que o senhor não é culpado, como o senhor já falou comigo aí mais de uma vez. Você suou dessa forma. Pode falar, senhor. Vitória, tudo bem? Tudo bom? Você ainda tem algum relacionamento com o Gabriel? Sim, eu sou namorada dele. Uhum. É namorada? Sim, sou namorada. Uhum. Então, eu vou ouvir a senhora na condição de informante. Eu vou passar a palavra para a defesa, que vai fazer perguntas à senhora. Na sequência, o Ministério Público, se necessário, eu faço perguntas ao final, tá bom? Tá bom. Esse Gabriel foi preso. Como os policiais entraram no apartamento? Sim, eles entraram usando a chave dele, né? Eles pegaram a chave do bolso dele e subiram na casa dele. Inclusive, tem 3 portas para poder entrar lá. Então, eles destrancaram as 3 e entraram. Você presenciou isso? Sim, eu estava na casa e junto com a minha filha. Conto como foi? Sim, pode contar tudo. Sim. Eu estava fazendo comida e meu namorado foi buscar nossa filha na escola e ele subiu. Eu até avistei ele chegando de carro lá de cima com minha filha. Ele subiu com o primo dele. Eu acho até que ele estava esperando eles já lá embaixo. E aí subiram juntos. Nisso eu recebi minha filha e fui preparar ela, né, da escola, trocar de roupa, tudo. E ele falou que desceria. Falou, vou descer ali rapidinho. Falei, beleza. Fui arrumar as coisinhas dela e a gente foi pro quarto para poder comer, assistir. E logo em seguida o primo dele desceu. E a gente terminou de comer e tudo. Quando pensa que não, eu vi uma lanterna. E aí já vi um barulho de destrancando a casa e eu levantei para poder olhar. E quando eu fui para poder olhar, eles já entraram dentro de casa apontando a arma para mim, mandando eu deitar no chão. E eu já fiquei desesperada. Minha filha ouviu e veio já também desesperada. E já entraram mexendo em tudo. E tinha uma mochila em cima do sofá. Eles pegaram essa mochila. E quando eles abriram essa mochila, tinha coisa lá dentro. E aí Que coisa? maconha. E aí o policial, um dos policiais que foi o que achou, já começou a gritar, falando: cadê o outro cara? Cadê o outro cara? Eu deduzi que seria o primo dele e falei: desceu. Nisso ele segurou a mochila e desceu lá para baixo pro carro. E os outros policiais ficaram lá. E aí começou meio que uma tortura psicológica em cima meu e da minha filha. Minha filha ela tem 6 anos.
E aí eu pedi para que eu pudesse levantar para a gente ficar calmo, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E eles começaram a gritar comigo, falando que eu não estava entendendo, e eu realmente não estava entendendo nada. E o tempo todo eles estavam filmando, né? O tempo todo, desde que eles entraram. Até eu peguei o meu celular na tentativa de advogado ou tentar filmar. Só que o policial ele tomou o celular da minha mão, disse que eu não tinha direito de ligar, que eu não entendi o que estava acontecendo, e ele sendo muito agressivo, gritando. E como eu tenho síndrome do pânico diagnosticada, quando eu passo por situações extremas, eu fico paralisada, não consigo reagir muito bem. E minha filha começou a chorar muito, 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 e ele mandava eu fazer ela calar a boca, ele falava, faz ela calar a boca, faz ela calar a boca, e já revistando tudo, e um dos policiais falando assim, você vai ter que autorizar a nossa entrada aqui dentro da casa do seu namorado, e eu sabia que não podia. Então, assim, eu sentei, estava passando muito mal, sentei no chão da cozinha, e eles me gravaram umas 14 vezes, e eles me gravavam e falavam assim, você autoriza a entrada? E eu falava, não, vocês já entraram. E aí ele falava, você não está colaborando, você vai ser presa, eu vou te algemar. E aí ele passava o rádio e ele falava, pode subir a PFEM, porque entraram muitos policiais, eu nem me lembro direito, mas foram mais de 10, e não tinha nenhuma policial feminina. Eu me senti muito coagida, não conseguia. Fiquei com muito medo, um monte de policial grande armado. E aí ele passava o rádio e ele falava, pode subir a policial que ela vai ser algemada. E eu falava assim, mas deixa eu ligar para o meu advogado, deixa eu conversar com o advogado, deixa eu ver o que está acontecendo. Ele, você não está entendendo, você vai ser presa. Pode ligar para o conselho tutelar, você vai dormir hoje na colmeia, você só precisa autorizar a nossa entrada. E eu virava e falava, mas por quê? O que está acontecendo? Ele falava, você não está entendendo? Você vai ser presa, eu vou te algemar, pode. Aí ele passava rápido, pode subir com a PFEM e pode trazer o conselho tutelar, que a menina dela vai descer junto com o conselheiro e você vai direto para a delegacia. Aí eu falava assim, e minha filha nisso, gritando muito, chorando muito, porque ela estava escutando, e ela falava, não, não me leva, não deixa me levar, mamãe, pelo amor de Deus. E eu vinha para poder pegar, e eles ficavam, calma aí, fica aí. E eu ficava, pelo amor de Deus, deixa eu pegar minha filha, deixa eu ficar com ela, e ela gritando, e ele, manda ela calar a boca, faz ela parar, não sei o quê. E aí eu peguei ela e eu fiquei, calma, meu amor, calma, a mamãe tá aqui, não, ninguém vai te levar. E aí, quando ele teve um momento que ele passou rádio que subiu o policial feminina, eu pensei, eu vou ser presa. Então ele falou, é sua última chance de você autorizar. Foi quando eu pensei, cara, eu vou autorizar, porque se eles levarem minha filha, eu não entendo, então eu fiquei desesperada. Tanto que no vídeo eu nem autorizo assim, eu falo, eu autorizo a entrada. Ele fala, você autoriza? E eu só aceno com a cabeça. E eles já estavam lá dentro, eu estava sentada no vídeo, mostra, eu estava sentada no chão da cozinha, né? Depois deles passarem por 3 portas. E eles. Aí sim, aí no momento que eu autorizei, ele falou: tá vendo? Era só você ter autorizado. Amanhã você vai dar graças a Deus que você não vai acordar na colmeia. E aí eu falei: você pode me entregar meu celular, por favor? Aí foi quando ele entregou o celular e eles foram descendo. Entre o período que eles entraram e o período que você admite que autorizou, pressionada por eles, foi 1 minuto, 20 minutos? Você pode Não. ver? Olha, de tempo assim, eu não vou saber dizer de exato, além de eu estar muito nervosa, mas demorou um tempo, sim, porque eu fiquei. Não queria autorizar, né? Então, desse tempo que eles ainda quiseram olhar a casa e tudo, e desse tempo que eu fiquei lá, eu demorava, eu ficava calada, e aí eles falavam, responde, você não está facilitando, você não está entendendo o que está acontecendo, você vai sair daqui presa. E eu não conseguia reagir, eu só conseguia passar mal e ficar olhando para minha filha. Eu tentava tranquilizar ela, e aí, em um momento eles tentavam puxar, e eu tentava puxar ela, e eu ficava sem conseguir. Agora, tempo assim exato, eu não sei dizer, mas demorou um Eles pouco. olharam a casa inteira? Olharam a casa inteira, olharam o quarto, olharam a cozinha, nada. Eles acharam a mochila, né?
Eles até entraram com um cachorro e tudo, mas não tinha nada. Só essa mochila desse menino que Aonde que estava estava? em cima do sofá. Você pode esclarecer se quando eles pegaram ela, eles ficaram com ela ali ou eles entraram para o carro? Eles desceram, assim que eles pegaram a mochila, aí eles ficaram assim, cadê o outro cara? Cadê o outro cara? Eu falei, desceu. Aí nisso ele já pegou a mochila e já desceu junto com ela. Depois eu nem vi nem mais esse policial, nem mais a mochila. Esse prédio, você pode esclarecer se tem uma porta e passa por outra, depois Isso. o apartamento? São Aham. 3 portas, então. E são 3 portas, que é a portaria, né? E que é a primeira. Depois, para poder entrar na casa do Gabriel, tem uma porta que é para varanda, que já é da casa dele, do apartamento, né? E a outra porta para dentro da casa. Você tinha autorização para podia dar autorização para outra pessoa entrar lá? Não, eu Gabriel te autorizei. deu. Não, eu autorizei porque eu fui coagida. E assim, depois de negar várias vezes, né? Eu fiquei com medo. Você representou quantos policiais? Representei. Eu fui na corregedoria no dia seguinte e representei contra eles. Lá na residência do Gabriel, onde você foi, que você é namorado, foi encontrada alguma coisa relacionada a drogas? Não. Até porque, assim, como a gente tem um filho em comum, eu fico Doutor, muito mas, lá. salvo engano, ela falou que foi achada a mochila com uma droga dentro, não? Sim. Deixa eu falar, você de vez em quando anda esse veículo, não anda? Ando. Você, por acaso, quando anda, sente cheiro de maconha? Não. Gabriel lavava sempre o carro dele e tudo. Você já viu o Gabriel abrindo alguma coisa do carro, arrancando o painel? Não, não. Gabriel sempre foi muito cuidadoso com o carro dele, nunca. Na sua casa, os policiais apreenderam um pacote de sacola de cor amarela, verde, vermelho. Não. Lá só tem a sacola normal, né? De supermercado. Os policiais te apresentaram a droga, Não. mas eles falaram que era. Sim, falaram. Que no que eles viram, né? Já foi um desespero. E aí eles já gritando. Onde está o rapaz? Onde está? Na hora que eu falei que descer, eles desceram também rápido. Incontinente, já pegou a droga e já foi. Isso. Você tem alguma coisa mais que você quer esclarecer? Só uma pergunta. Você perguntou para os vizinhos se o Gabriel estava machucado? Sim. Sim, depois, assim, né? Como foi uma cena bem atípica, os vizinhos ouviram e saíram. E aí depois vieram me falar que ele estava bem machucado mesmo, que foi bem agressivo, que ele estava com a testa machucada, a boca sangrando. Você pode fazer visita? Sim, eu fui fazer visita, Você pode dizer como é que estava? Tava machucado, tava com a boca bem roxa, a testa ferida, aqui por dentro tava tudo cortado. Apenas essa satisfeito. Chefe? Sim, excelência. Boa tarde. Boa tarde. A senhora e o Gabriel usam entorpecente? Não, eu não uso, mas o Gabriel ele usava sim. Antigamente ele usava bastante, só que depois de muitas conversas sobre parar e, né, sobre tudo isso, ele diminuiu muito o uso, mas ele usava Qual era o entorpecente que ele usava? a maconha. Certo. Em 2019, a senhora já estava em relacionamento com ele? Sim, A senhora tem ciência de que ele já foi preso e condenado por tráfico de drogas sim. antes? Uhum, Em circunstâncias bem semelhantes a essa? sim. E ele falou para a senhora se ele ia parar, se ele não ia mais fazer nada disso? Sim, em relação ao tráfico, ele nunca falou para mim que traficava, alguma coisa do tipo, nunca foi algo que eu nunca soube, assim, né? Mas em relação a parar, ele sempre falava que queria parar, mas é por conta do vício, né? Muito difícil. Uhum. Mas diminuiu bastante.
a caminho de Pará mesmo. Certo. E ele estava. Qual era a renda dele à época dos fatos? Ah, o... eu não sei te dizer de exato, porque como a gente não morava junto, né? Uhum. Mas ele estava começando agora, né, com a OAB dele, tinha. Acho que não muito. Não sei te dizer, na realidade. E antes, assim, antes dele ter começado recentemente com a OAB? Isso, ele tinha um salário, né? Um emprego fixo na escola. Aí ele ganhava um salário mínimo. Uhum. Certo. Ele sempre teve carro? Sim. A mãe dele deu um carro para ele, né? O pai dele deu um carro para ele. Quando. Eu não sei, acho que ele tinha uns 19, não sei, 18, 19, 20. Uhum. Aí o pai dele deu um carro para ele. Certo. E depois ele trocou. Isso. Certo. O carro dele foi roubado, né? Aí com seguro trocou de carro. Uhum. Tá bom, não tem mais perguntas. Obrigada. Tá. Dona Vitória, a senhora namora com o Gabriel há quanto tempo? Tem 8 anos, eu acho, 8 anos e pouco. E a filha de vocês tem quantos anos? 7. Sete. Na verdade, ela tem 6, vai fazer 7 agora, Uhum. esse final do ano. Então, passe o vídeo novamente. A senhora falou que quando da chegada dos policiais, eles teriam feito uma série, cerca de 14 gravações, né? Foi. Que a senhora disse que estava muito abalada, e que sua filha chorava muito. Sim. A senhora ouviu a sua filha no fundo? Aham. Ela não parecia chorar. Sim, é porque então, como eu disse, pode responder? Pode. A abordagem ela demorou um pouco, né? Depois de um tempo, quando eles subiram com o cachorro, um dos policiais, para poder tentar apaziguar a situação, ele falou assim: ó, vem ver aqui o cachorro, faz carinho no cachorro. E aí foi quando ela foi se tranquilizando, que esse último vídeo foi bem no finalzinho, que aí assim que eu autorizei, eles foram embora e acabou. Mas a senhora falou que a senhora não residia naquela casa e a senhora não tinha poderes para autorizar a entrada de ninguém lá. Sim. E o Gabriel morava com quem? E o Gabriel reside no apartamento. Não, ele morava com alguém mais, só a pergunta é essa. Não, Não. A senhora entendeu a pergunta? não entendi. É porque a senhora disse o seguinte, que a senhora não mora lá, Sim, que a senhora é namorada dele. isso. Aí o doutor perguntou se a senhora teria autorização, diante da senhora residir no imóvel, a senhora disse que não, para autorizar a entrada de alguém lá. Uhum. E a senhora disse que não. Dá para ver que a senhora realmente tá, um pouco nervosa diante daquela situação. Eu vejo aqui
E o Gabriel, ele já foi condenado a 7 anos de reclusão por tráfico, e essa condenação, ela transitou em julgado em maio de 2020, e ele tem uma condenação anterior decorrente da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo. Aí eu queria saber da senhora o seguinte: a senhora tomou conhecimento dessas 2 condenações anteriores dele? Sim, depois do ocorrido, sim. E a senhora chegou a conversar com ele a respeito desse envolvimento dele com a prática criminosa? Porque, assim, a gente tem um fato anterior, que é o porte ilegal de arma de fogo, e posteriormente a isso tem essa condenação decorrente do tráfico. A senhora já chegou a conversar com ele sobre isso? Sim, a gente conversou depois e tudo, só que sempre foi negado, né? Falando pra mim que queria parar de fumar, que não era isso. E qual foi a reação da senhora quando a senhora tomou conhecimento que ele tinha sido preso? Essa Fiquei foi. muito, muito triste, muito mal. A gente tem uma filha, né? É, e em relação ao fato de os policiais terem localizado o entorpecente escondido por trás do painel do carro, a senhora tem algo a falar a respeito disso? Qual é a impressão que a senhora teve? Como que ele disse para a senhora que o problema dele, ele estava tinha parado de fumar, não é isso? Tava querendo parar. A senhora disse que ele tinha diminuído bastante. Isso. Aí, quando os policiais encontraram esse entorpecente eh, atrás do painel do carro, Uhum. como é que a senhora se sentiu? Eu achei muito esquisito, porque como que foi parar ali dentro de um painel? Não faço nem noção de como desmontar um painel. A senhora acha que por quê? Porque teriam sido os policiais que colocaram? Hum, Não posso afirmar assim, né? Mas eu acho muito esquisito ter. Qual o interesse que os policiais teriam de fazer, em razão do seu marido, seu namorado, já ter uma condenação anterior por tráfico, a droga ter sido encontrada no painel do veículo? Qual o interesse que os policiais teriam de chegar, tirar o painel, colocar a droga, fechar o painel e ainda chamar o cachorro para cheirar a droga? Pois é, porque assim, eu acho que por. Creio eu, né? Que pela prisão, por eles terem entrado lá em casa meio que de uma forma ilegal, né? De que, pelo meu conhecimento, que é pouco, né? De eu não querer ter autorizado e tudo. Eu acho Mas a que senhora talvez não seja falou para que a dar senhora não poderia veracidade. autorizar a entrada deles lá? Isso, Eh, essa droga foi encontrada onde? Dentro da casa? na mochila em cima do sofá. E quem é que estava nessa casa quando antes dos policiais chegarem? O primo dele, eu Uhum. e ele e minha filha. E qual foi a reação da senhora? Esse primo dele, eh eh, ele tem envolvimento com algum tipo de Eu quem não, era essa mochila? eu não conheço esse primo dele, não tenho contato com a família assim direito. A E senhora namora há 8 anos e não tem contato, assim, com a não, família? porque a mãe dele é muito fechada, sabe? E aí a gente tem contato mais mesmo com os pais dele. Ela não é muito de estar envolvida em festa de família, essas coisas. Então eu não fui. A gente também não é muito próxima, então acaba que ele é mais próximo da minha família. Uhum.
E quando os policiais encontraram a droga dentro da casa, qual foi a reação da senhora? Eu fiquei muito surpresa, né? Porque foi na mochila, só que ao mesmo tempo eu imaginei que não aconteceria nada por a mochila não ser dele, entendeu? Por a mochila ser do primo. Mas como é que os policiais saberiam que essa mochila seria do... Pois é. Tipo assim, na hora, né? Eu fiquei muito abalada, só que eu pensei que, não sei, E como os averiguaria, policiais conversaria. saberiam que essa mochila não seria da senhora? Isso que é difícil. E tanto que eles disseram que me levaria preso e tudo, e me disseram do jeito que eu tinha que gravar o vídeo, falando o que eu tinha que falar. E eu, coagida do jeito que eu tava, eu falei tudo que eles me disseram para poder falar. Eu fiquei com medo. E assim, nesse vídeo da senhora, quando a pessoa, pelo menos de experiência recorrente da minha atuação como juiz na área criminal, quando a gente vê a pessoa sendo oprimida de forma reiterada e constante, chega um determinado momento em que essa pessoa está em prantos, ela está totalmente, muitas vezes, descabelada. A senhora, ao que me parece, a senhora deixa transparecer que a senhora estaria se viu inusitado diante daquela situação de policiais chegarem na casa do seu namorado mesmo que a senhora sabe que já teve condenação anterior por tráfico e disseram que ele teria sido preso por tráfico. Parece mais, assim, aquela reação de admiração, como se ele tivesse faltado com a verdade com a senhora, quando ele diz: "Ah, não estou mais envolvido com isso, estou parando de fumar e tudo". Como a senhora mesmo disse, a gente tem uma filhinha. Então, assim, a reação que a gente vê no vídeo é, assim, de uma pessoa que está pasma diante daquela situação. Então, como eu tenho a síndrome do pânico, que ele é o medo excessivo de morrer e é laudado e tudo. Quando eu passo por uma situação que eu fico com muito medo, eu paraliso. Eu não consigo ter reação. Eu fico como se fosse congelado. Tanto que nos outros vídeos que tem dessas outras Esses outros gravações que eles vídeos, a gravam. senhora tem esses vídeos? Não, os vídeos foram os policiais que gravaram. E como é que a senhora sabe dos outros vídeos que tem? Os policiais gravavam e mostravam para a Isso, porque senhora? eles gravavam, aí parava a gravação, aí ele conversava comigo e falava: "Ó, vou gravar de novo". E como é que a senhora sabe o conteúdo da gravação? É porque uma coisa é estar gravando a senhora aqui, assim, não prestou não, fale outra, faça outra. Outra Uhum. coisa é ele fazer, mostra para a senhora e diz: "Ah, você gostou desse? Não gostou?". Não, é porque não, na gravação eu negava. Aí ele vinha e gravava de novo, falando que não era para eu negar, naquela coação, falando que eu seria presa. E por esse meu quadro de, de síndrome, eu fico paralisada, não consigo ter a reação de imediato, porque eu tenho muito medo de falar, fazer alguma coisa e Qual acontecer alguma foi o coisa. resultado mais grave que a senhora já teve nessas situações de crise? Eu já fui parar no hospital várias vezes eu fico paralisada, a boca, o corpo, e aí começa a repuxar a boca, o olho, e eu não consigo mais me movimentar. E depois de 14 tentativas de filmagem, a senhora não apresentou um quadro mais grave daquela sua situação? Eu estava com minha filha ali presente, né? Eu precisava estar ali para É porque, proteger ela. a princípio, isso é um movimento involuntário do organismo, Sim. que afeta o sistema nervoso central. Uhum. Então, como que a senhora consegue ter controle de hábitos instintivos? Então, eu não consigo ter o controle, tanto que depois, quando eles saíram, eu entrei em pranto, chorei muito. Só que ali no momento, e eu faço terapia e eu tomo remédio controlado há muitos anos, e graças a Deus tem ajudado muito. E quando, quando
eu fui abordada e tudo depois do desespero principal, porque esse último vídeo aí já tinha passado muita coisa. Eu estava mantendo Agora, só que passou respiração. muita coisa, quanto tempo foi isso? Então, eu não sei te dizer, porque eles tomaram meu celular. Eu não estava prestando atenção, mas demorou um pouco, até porque eu gravei diversos vídeos, e aí nos primeiros vídeos eu estava mais abalada, só que aí eu fui me acalmando, fui tentando respirar, eu precisava O comportamento não parecer seria com o minha contrário? filha, A senhora, num primeiro, a senhora tá, e depois, em razão da mas insistência, eu da não insistência. queria, na minha cabeça eu não pensava assim, eu vou aparentar alguma coisa pro vídeo, eu estava vivendo aquilo ali. Eu não sabia, desesperada, sem Tô, conseguir premeditar alguma coisa. não, estou satisfeito. Agradeço. Obrigado. Obrigada a você. Presente do senhor aqui hoje. Olá, senhores. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público para fazer perguntas ao senhor, na sequência a defesa, se necessário, eu faço perguntas ao final, tá bom? Ok. Se tiver algum tipo de dificuldade, é só pedir algum esclarecimento que a gente faz. Ok. Obrigado. Obrigada. Boa tarde, Boa policial. tarde, Excelência. O senhor já conhecia o Gabriel Torres Braga por Não alguma conhecia. situação anterior? Ok. O senhor pode nos dizer o que foi que motivou a diligência dos senhores? Que tipo de informação os senhores obtiveram? Qual a fonte? Qual o conteúdo? Certo. Nós recebemos uma denúncia anônima com riqueza de detalhes, fornecendo as características do veículo, né? Qual seja um Ford Ka prata, inclusive com a placa dele, que está aí descrita na denúncia. Informou que esse veículo fazia traficância ali na área do setor de mansões, mais precisamente na rua 30 Alfa, a fim de averiguar essas informações preliminarmente. Nós contatamos o serviço de inteligência da Polícia Militar, né? O serviço velado. Eles fizeram uma campana na rua e conseguiram identificar o veículo mencionado. Nós, como estávamos fazendo já patrulhamento ali nas redondezas, o serviço velado nos informou e, ao avistar o veículo, um indivíduo a pé se aproximou dele. Foi um momento que a viatura ostensiva do nosso grupamento tático adentrou na rua e o indivíduo, possivelmente o usuário, se evadiu a pé com destino ignorado. O carro Ford Ka prata também tentou se evadir, só que veio apagar. Nós conseguimos alcançá-lo e abordá-lo. Aí foi feita a abordagem. Durante a busca pessoal com o senhor Gabriel, nada foi encontrado. Na busca veicular, também nada tinha sido encontrado a princípio. Só que um forte odor do cheiro característico da maconha via de dentro do carro. E nós fizemos o contato com o batalhão de cães da Polícia Militar, o BP Cães, que foi acionado, chegou com o cão, foi passado o cão na revista do veicular, e o cão apontou para o painel do veículo. Ele senta, né, ele é um cão passivo, ele senta de frente quando ele encontra algum objeto que ele entende como ser ilícito, ou uma arma ou uma droga, e apontou para o painel do veículo. Aí, de pronto, as equipes policiais foram no painel e, ao abaixar atrás do painel, viu uma sacola verde. E foi tentado desmontar esse painel, né? O Ford Ka, no painel dele, tem uma característica particular que ele abre como se fosse uma tampa, assim, e quando puxa essa tampa, tem um buraco lá dentro, onde cabe várias coisas. Ao puxar essa tampa, o indivíduo se evadiu, né, a pé. Aí foi feito a... Eu esqueci o nome da palavra agora, mas nós fomos atrás dele. Hum. Ele conseguiu se evadir por uma grande quantidade razoável de distância Uhum. e nós conseguimos alcançá-lo. Aí eu consegui alcançar, ele viu que ia ser alcançado tanto pela viatura quanto pelos policiais que correram a pé e quebrou o celular na frente dos policiais, né? Colocou o celular no meio-fio e fez como se fosse uma espécie de alavanca, deteriorando o aparelho por completo. E partiu para cima das equipes, né? Oferecendo resistência aí passiva para não ser algemado, empurrando os policiais, né? Dando socos no vento. Foi necessário derrubá-lo, uma queda. Colocamos ele em posição de decúbito mental para algemamento. Mesmo assim, ele continuou se debatendo de forma ativa. Foi por isso que ele veio a machucar a testa dele no chão. Foi contido, algemado e colocado no cubículo.
Aí, nessa mesma denúncia anônima, nós já tínhamos o endereço dele, né? Ele foi perguntado a respeito de onde ele morava, ele mentiu com relação ao endereço dele, falou que morava na quadra 3 de Sobradinho, sendo que ele morava na mesma rua onde ele foi abordado pela Polícia Militar. Aí, com o endereço dele, né, nós fomos até a casa dele, fomos recebidos pela senhora Vitória, então namorada dele. Aí nós informamos para ela a situação, né? Ela informou que não sabia dessa situação, não compactuava com esse tipo de coisa e autorizou a entrada da equipe policial na sua residência. Como o batalhão de cães já estava lá, nós entramos com 2 policiais do batalhão de cães, mais os policiais militares do Jetópolis 3. E foi encontrado no guarda-roupa do quarto do casal mais algumas porções de maconha e uma mochila preta que estava em cima do sofá, mais uma porção de maconha, da mesma substância apreendida dentro do veículo. Uhum, certo. O senhor pode nos descrever qual foi a fonte dessa denúncia tão minuciosa que os senhores receberam? Certo. A gente foi parado por um transeunte na rua, que, por livre e espontânea vontade, informou a situação para a gente, com a Uhum, riqueza de detalhes, inclusive com a placa, a cor do carro, o carro e, uhum, inclusive, o endereço dele. certo. Chegava a citar o nome do Gabriel ou só dizia que era esse veículo que fazia o tráfico e deu o endereço de onde a pessoa morava, sem citar o nome Sem dele? citar o nome dele. Ela informou o veículo e o endereço. Mas chegou a falar se era um casal que realizava o tráfico, se Não, era só informou um que era um homem, indivíduo, só um indivíduo só. indivíduo, né? Uhum, ok. Certo. Em alguma das circunstâncias, seja ali no momento da abordagem no veículo, seja na residência, houve apreensão de dinheiro? Dinheiro, não me recordo com relação ao dinheiro, Uhum. Certo. O aparelho ficou inutilizado, realmente. totalmente. Ok. O Gabriel chegou a falar alguma coisa para os senhores ali sobre os fatos? Ele chegou a assumir a propriedade da droga encontrada na residência ou imputou a namorada? Não, ele assumiu a propriedade da droga, né? Ele falou que se evadiu porque até então a gente não tinha dado voz de prisão para ele, tentou justificar lá, mas assim que ele foi pego, ele assumiu tudo Uhum. E da droga que estava na residência da também? residência. Ok. Os senhores não tiveram mais contato com o denunciante? Não, Ele não chegou a complementar alguma coisa não. depois? Ok, sem mais perguntas. Obrigada. Defesa? Excelência. Olá, Júlio, boa tarde. Boa tarde, senhor. Você pode esclarecer por que não pegaram pessoas que estavam passando para acompanhar a vistoria no carro? É porque geralmente, assim, só a pessoa que está sendo abordada acompanha, né? Ela é a parte interessada. O O procedimento procedimento é esse. não Só pega a pessoa que está sendo abordada, ela acompanha a vistoria. E no apartamento? Como a senhora Vitória estava lá e ela autorizou a entrada, ela acompanha a vistoria. Vocês pegaram a assinatura dela? A assinatura não, a gente fez uma filmagem dela autorizando a entrada da equipe na casa. Está nos autos? Está nos autos. Só pode esclarecer por que a dona Vitória representou contra vocês? Provavelmente Na para lei. tentar proteger o namorado dela, né? Nos autos não consta essa regravação. Você passou essa regravação aqui? A gravação? É. Não foi constado nos autos? Não. Eu tenho ela aqui. Eu tenho ela aqui. Mas, Tá aqui só, comigo. não, você pode encaminhar aqui para o Posso caminhar? Luciano, pode a gente junta nos autos. Ok. Você pode esclarecer? E se que for não do interesse pegaram do senhor pessoas também, a que gente pode moravam? comunicar lá se for do interesse do senhor, Uhum. a gente pode encaminhar também para a auditoria militar se não tiver lá. Da representação, né? Tem. Foi feito Tem? um PIP, foi um IPM. Uhum. Nós já fomos ouvidos por causa disso e consta lá nesses Certo, autos. sem problema. Você pode esclarecer por que não foi contactado pessoas do povo para acompanhar as buscas no apartamento? No apartamento, porque a senhora Vitória, Não, que... ela estava no apartamento. Isso. Pessoas do povo para. Esse não é um procedimento que a Polícia Militar faz, né? Pega testemunhas populares. O senhor fala populares estão saindo na rua? Sim. Não, a gente não faz isso. Não. Doutor, esse é um questionamento que vem sendo feito de uma maneira um pouco recorrente, mas até a título exemplificativo de esclarecimento. Essa exigência é para o procedimento de busca e apreensão domiciliar, Isso, com a expedição de mandado. Autorizado, né? Quando autorizado, Exatamente. desde que não haja a verificação. Aí já é uma análise de prova, Sim. mas a questão é o seguinte, porque
Isso é protocolo da polícia, inclusive é de colocar em risco um cidadão, que a polícia militar entra, bota lá e o cara, pum, dá um tiro, quem leva o tiro é o cidadão, quem que vai pagar o prejuízo? Inclusive, o procedimento policial entra depois que eles entram, depois que tiver a área tudo limpa, que as pessoas vão. Mas é porque na execução do mandado de busca e apreensão existe todo um trabalho de preparação prévia, de controle. Júlio, essa é a pessoa que você falou que era usuário. Você nunca mais viu ele? Nunca mais o vimos. Nunca prendeu ele? Não tinha Não. características que Nada. identificar? Não. Ele se evadiu assim que a viatura Como adentrou você na... pode dizer que ele é um usuário? Pode ser Provavelmente pela... O AG que fez essa campanha, né? Aquele trâmite de troca troca, de dentro do veículo. ou seja, e o dinheiro? Ele estava com o dinheiro em mãos? No bolso, Não carteira? quantidade, assim, substancial, né? Que a gente achou necessário colocar na ocorrência. Prenderam algum usuário dizendo que ele comprou Não, nenhum usuário. entorpecente? Não, né? Não, usuário não. Foi encontrado na residência dele apetrechos utilizado em tráfico? Apetrechos utilizados em tráfico? Sim, faca, pacotinho, embalar, As drogas, elas estavam embaladas em plástico filme. Não, só entendeu o que é apetrecho, uma faca que porta a Não, droga, faca não. dinheiro, produto roubado, Não, faca não. furtado, receptado. Não, de forma alguma. Al- Só a droga mesmo. Algum vizinho falou para o senhor objetivamente que lá era ponto de venda? Não, a gente não viu nenhum vizinho lá no prédio dele. Essa pessoa que passou para o senhor, que tinha o endereço, característica, placa, passou mais o quê? A placa, o veículo, a cor do veículo e o endereço dele. Endereço dele. Isso. E vocês vão. Isso ele ficou vários minutos passando, né? Como assim? Essa mensagem que ele passou foi como? Visualmente, falando? A viatura estava passando, ele encostou na viatura, pediu para falar e passou essas características. Essa característica Não entendi. dessa pessoa. Essa pessoa passou 20, 30, 40, 50 anos, velho, cabelo branco? Aproximadamente ali uma idade média de 20 a 30 anos, moreno. É só isso que eu me recordo, eu nunca mais o vi. Nunca vai ver. Normalmente é padrão quando vocês recebem informação assim, nunca pede identificação. Não, é uma denúncia anônima, né? A gente tenta preservar pela integridade física do denunciante. Mas mesmo internamente vocês não pedem. Não, nós não pedimos. Quando vocês entraram como? Tem a primeira entrada, a segunda entrada, a porta. Depois esclarecer como que vocês Os detalhes, assim, dessas portas, eu não sei informar para o senhor, mas a gente bateu na porta, a senhora Vitória veio até a porta. do apartamento. E Do para entrar apartamento. no prédio em si, são vários portões. O prédio estava aberto, Tá a porta do prédio. São uma porta de entrada, outra porta no meio, e só até o apartamento. A porta do prédio, a do prédio. Estava bem. Isso, encostado, né? A hora que vocês acharam a droga, o veículo estava onde? O veículo estava na rua, Próximo à residência dele? próximo à residência dele. Posso dizer que sim. É que Como se a residência dele fosse na ponta de uma rua, o veículo estivesse no meio da rua e ele correu para o outro lado. podemos dizer 50 metros. 50 a 100 metros de distância do carro para a residência, da abordagem. Você nunca conheceu, não teve contato. Você encontrou algum plástico na residência dele que possa comprovar que seja o mesmo plástico usado para embalar as drogas? O papel filme, né, como ele é padrão, era o mesmo que estava nas drogas do veículo. Aprenderam? Não o papel, ele estava em volta do papel filme. Eu sei, mas vocês acharam um pacote de papel Não. lá dentro do apartamento? Não, dentro do Poderia apartamento não. ser usado? Não. Não. Então entrou, olhou tudo, achou o quê? Ele achou 2 porções de maconha
dentro do guarda-roupa do casal e um dentro de uma mochila preta que estava em cima do sofá na sala. Mas isso vocês fizeram a gravação disso achando? Não, Não. não fizemos. Apenas essa sensação. Júlio, a denúncia era no sentido do veículo Placa? e que estaria sendo praticada a traficância. Isso, excelência. Diante dessa denúncia e da localização da droga no veículo, é que vocês resolveram realizar a diligência na residência. Exatamente. E realizada a diligência, logrou-se êxito em encontrar entorpecente na casa? Encontramos entorpecentes na casa. Estou satisfeito. Obrigado. Tá dispensado. Se precisar dar... Obrigado pela presença do senhor aqui hoje. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, que vai fazer perguntas para o senhor a respeito desses fatos. E, na sequência, para a defesa. Se for preciso, eu faço perguntas ao final, tá bom? Sim, senhor. Obrigada, excelência. Boa tarde, policial. Boa tarde. O senhor já conheceu o Gabriel Torres Braga antes do dia dos fatos, em razão do seu ofício? Não. Não? O senhor pode nos dizer o que motivou a diligência naquele dia? A viatura estava patrulhando, né? Quando se deparou com uma denúncia anônima, né? Como assim se deparou com uma denúncia anônima? O senhor pudesse dar mais detalhes dessa fonte? Solicitaram, né, que a viatura parasse e informaram que estava ocorrendo uma traficância no endereço, né? Passaram detalhes bem apurados, né? Do O senhor veículo. pode, claro que, como é Uhum. anônima, não tem nome nem nada, Uhum. é só detalhar a dinâmica de como foi a abordagem. Tá. Então, no caso, a gente solicitou que a inteligência... Só para esclarecer, sua viatura estava passando, um popular pediu para parar, foi isso? Sim, solicitou... que a- Era uma pessoa só ou era Uma mais? pessoa só. Uma pessoa só. E Isso. quais foram os detalhes que ele deu sobre essa traficância? O senhor disse que deu endereço, o que mais? Endereço, veículo, placa do veículo, cor do veículo, né? Uhum. Chegou a falar se era só uma pessoa responsável, se era um casal, se era uma mulher, um homem, deu características físicas, usou o nome de quem seria responsável pela traficância? Informou que era um indivíduo. Uhum. Sim. E falou o quê? Que ele estava em determinado local, o carro ficava circulando, realizando tráfico, foi isso, mais ou menos? Isso, na região, né, que Uhum, foi solicitado que a inteligência fizesse monitoramento, né? uhum, certo. E o que foi que a inteligência conseguiu averiguar? Ele averigou que estava ocorrendo um tráfico no momento, né? Realmente com aquele veículo, com aquela placa? Sim, com as informações que foram dadas. Exatamente. Uhum. Como assim acontecendo um tráfico? O que foi que o serviço de inteligência visualizou? Ele visualizou o comércio, né? O usuário e o réu, né? No caso. Uhum. E aí informou para a viatura, né? Quando diz comércio, seria uma troca de objetos que eles visualizaram. Isso, o comércio da droga mesmo, né? Certo, certo, certo. E aí acionaram os senhores indicando que tinham visto. Isso, exatamente. Quando os senhores chegaram, esse usuário ainda estava no local? Ele se evadiu no momento que viu a viatura. Mas os senhores ainda conseguiram ver esse usuário indicado pela inteligência? Eu não vi, Uhum. mas ele se evadiu, né? Eu não consegui ver, assim, para qual direção ele foi, nem nada. Eu estava de motorista no momento. Tá, mas o senhor viu que teve alguma Sim, movimentação de alguém? Sim, tanto o veículo dele também, né? Começou a se locomover e veio morrer metros depois, né? Quando o senhor diz veículo dele, está falando do usuário Do ou do réu. traficante? Do réu, ok. Isso, exatamente. Uhum. E aí foi feita a abordagem, então, já que o veículo morreu. Exatamente. Ele resistiu à abordagem? Na abordagem, não. Uhum. Foi encontrada alguma coisa na posse pessoal dele? Não. Certo. E tinha alguma circunstância no carro que pudesse levantar algum tipo de suspeita, cheiro, Tinha um odor muito forte plástico? de maconha. Tá. Um odor Ok. muito forte de maconha. Sim. Ok. E os senhores conseguiram encontrar esse entorpecente? Se sim, como? Com auxílio do batalhão de cães, né? Uhum. No momento que a busca veicular foi realizada, o odor forte, né? E a demonstração de nervosismo do abordado, foi solicitado o apoio do cães
E com o auxílio do cães, a gente conseguiu identificar o local que estava armazenado as drogas, né? Uhum. Onde é que estava? Estava no painel do veículo. Certo. O senhor estava no momento que foi encontrado? Estava. Ok. O senhor sabe quem foi responsável pela filmagem? Se não me engano, foi o batalhão de cães. Uhum, certo. E nesse momento, qual foi a reação do acusado? Ele se evadiu. Fugiu. Uhum. E foi possível capturá-lo? Sim. Mais ou menos quanto em distância que ele chegou a percorrer antes de ser capturado? Por volta de 2 quilômetros, né? Ele se evadiu. Alguns policiais foram correndo e eu fui de viatura. E aí, quase que simultaneamente, eu e o condutor da ocorrência chegamos para render, né? Uhum. O réu. Né? Certo. No momento que o acusado viu que ele ia ser efetivamente capturado, ele teve algum tipo de reação? Teve. Primeiro, ele quebrou o celular dele, né? Ele veio quebrar o celular dele. Como que ele fez isso? Ele posicionou no chão e quebrou com a pisada. Uhum. Certo. E depois ele resistiu ao... Resistiu. Foi Uhum. necessário usar força, né? Para conter a reação do réu. E aí, no caso, teve que algemá-lo, né? Uhum. Certo. Foi questionado onde ele residia Foi. e ele indicou o endereço correto? Não. Mas como é que os senhores já tinham... A denúncia anônima indicava o endereço dele? Exatamente. Uhum, ok. E na sequência, qual foi a diligência dos senhores? Aí foram averiguar na residência, né? Uhum, Que o denunciante havia informado, né? uhum. Certo. O senhor foi até a residência também? Como eu estava de motorista, eu tinha que ficar na viatura, né? Cuidando da viatura. Não cheguei a subir ao apartamento. Uhum, certo. O senhor tomou. Então, o senhor sequer entrou no apartamento, certo? Não, Ok. não entrei no O apartamento. senhor tomou ciência se houve autorização para ingresso na residência? Quem que Sim, estava na casa no momento? Tava namorado dele, né? Uhum. O senhor tomou ciência, foi lhe mostrado o que que foi apreendido no local? Mais porções de maconha, né? Uhum. Certo. O senhor se recorda se demonstraram ter sido apreendido algum tipo de apetrecho utilizado para tráfico? Balança, plástico filme, faca? Não me recordo. Talvez só um plástico filme, mas não me recordo agora. Uhum, certo. O senhor se recorda se entre a apreensão realizada ali no momento, né, do veículo e na residência houve apreensão de dinheiro? Agora não me recordo. Uhum. O senhor se recorda qual foi a versão apresentada pelo acusado? Ele assumiu a propriedade da droga que foi encontrada na casa? Não me recordo. E do carro? No carro. No carro também não me recordo. Uhum. Assumi. Ok, não tem mais perguntas. Obrigada. Defesa? Boa tarde. Tirou ou pela porta do motorista. Não me recordo. Não sabe? Não me recordo. Sabe dizer se era uma pessoa de 50 anos, cabelos brancos, Não me recordo. mas você tendo na condição de Hum. motorista, você não viu essa pessoa, não? Passando os dados? Sim, Você pode esclarecer qual era o... uma denúncia anônima, né? Passar as características dele. Uhum. A pessoa chegou no veículo, Sim. passou os dados, telefone, identidade, passou tudo. Não, dele. passou Quero as saber- características do veículo. Aí, Sim. essa pessoa que estava passando isso, ele Sim. passou o quê? Quais as características físicas dele? 50 anos, cabelo branco, roupa de Não tal? me recordo. Não sabe. Não me recordo. Mesmo tendo pego as informações, não sabe. Não me recordo. Então, pelo que eu se dá para apreender da palavra do policial, é que se a denúncia é anônima, ele tenta garantir o anonimato. Sim, mas não quer saber, não. Quer saber as características físicas. Mas isso faz Anônimo. parte do. Anônimo. Hã? Anônimo, né? É uma denúncia anônima, né? Eu sei que é denúncia anônima, Sim. não quero não para identificar, não. Só quero saber Sim. quais as características. Mas se for um denunciante que o réu conhece e eu passo as características, ele pode assimilar. Uhum. Não me recordo. Não. Quando o senhor foi até
residência. Pode dizer se o portão estava aberto Eu fiquei no veículo, né? do prédio, como é que eles entraram? Não, eu fiquei no veículo, fiquei na viatura. Ele já esclareceu que ele era o É. motorista da viatura, ele O ficou acusado ficou dentro do cubículo da viatura. ficou na viatura. Sim, Só os policiais lá, então. Subiu apenas eles. sim, foram os policiais. Esses policiais, quando estavam lá, eles, quando vocês prenderam ele estava portando a chave de casa? Não me recordo. Só pode esclarecer se é padrão da polícia quando vai pegar um suposto traficante ou usuário, fazer a divisão para que um pegue o usuário e o outro o traficante. Depende muito de cada ocorrência. Queria saber o senhor Ocorrência e contingente. a pessoa chegou, passou os dados, aí o senhor passou para a inteligência. Inteligência averiguou. Eu queria saber qual o prazo entre essa pessoa passar essas informações até a prisão dele. Meia hora? Uma Ai, não hora? me recordo. O senhor não sabe se foi um lapso pequeno? Não, não me recordo. Grande? Não me recordo. Feito perto da residência dele? Qual veículo? Dele. Dele? Do acusado. Estava próximo. Estava próximo. Quantos metros? 50? 100? Não, estava distante. Não tão próximo assim, estava na mesma rua do prédio. Na mesma rua. Não. A rua, ela é uma rua central com várias ruas que vão adentrando. O veículo dele estava aqui, aí o prédio dele era o último de alguma dessas ruas. Um local longe, então. Era a mesma, era a QMS 30. De veículo é perto. É a pé. Dá para se chegar a pé também, tranquilamente. Dá para chegar, só pode dizer a quantidade, 50 metros? Não consigo. Não consigo precisar. Sabe, né? Senhor, quando o pessoal prendeu o acusado, ele tem alguns machucados. Você pode dizer exatamente o que aconteceu? Existiu. É necessário usar a força, sim. Por que o rosto dele, as faces estavam machucadas? Foi na hora. Foi necessário dar uma rasteira nele, né? E aí, nesse momento da queda, ele se lesionou. Sim. Caiu. Aí bota Isso. a algema nele. Sim, foi necessário gemar. Vocês ficaram com muita raiva porque ter Não, evadido? Não. Nosso trabalho não pode dar raiva, não. Pode dizer quantas pessoas haviam? Tá? Qual carro? O seu. Só eu. Criatura. Só eu. Você e os No momento da rendição, só eu. Outros policiais estavam pegando ele. A hora que foi que fizeram a primeira etapa, a abordagem do carro. Primeira abordagem? Yuri, eu acho que a pergunta inicial que a defesa fez era quantos componentes formavam a guarnição? 3 policiais. Isso. Mais os outros que vieram após o BP. Aí depois vieram os apoios, sim. E vieram o quê? Um ou dois? Apoios? Apoio. Os outros policiais. Eu me recordo, tinha a outra viatura também da equipe. Agora do Cães, não lembro quantos policiais eram do Cães. Não consigo te precisar isso. Não, eu fiquei no veículo, na viatura, não subi. Isso. Sem perguntas. Yuri, obrigado. Nada. Precisa dar ressalva? Sim, senhor.